Sempre as contas eleitorais são julgadas pela chapa, sempre foram. Mas Temer, percebendo que o bicho pode vir por ali, disse, não, separa minha conta da de Dilma, minhas contas da do PT, deixa a conta do vice-presidente correndo sozinha e sendo julgada sozinha, e a conta da presidente em outro. Não, o Ministério Público disse o seguinte, não é adequado. O ilícito que beneficia o titular, acarretando em seu êxito nas urnas, logicamente também beneficia o vice, disse aqui o parecer do Ministério Público Eleitoral, e, portanto, ele vem assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral Nicolau Dino, e ele sustenta que há farta jurisprudência em relação ao tema no próprio TSE, ou seja, a tendência é que o TSE, em dando sequência, acolhimento ao parecer do Ministério Público da Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, não separe as contas de Dilma e de Temer. E as contas de Dilma e de Temer são contas que estão poluídas por doações criminosas, como está claro aí nos depoimentos dos marqueteiros e de empresários e de doleiros e tudo mais. Notem, isso, num outro clima político, representaria um horizonte de vida curta para o Temer. E para Dilma também, porque a chapa seria cassada, como diz a jurisprudência do TSE. Mas, no horizonte atual, com o país sorrindo por motivos que não cabe discutir, muito provavelmente o TSE vai levar mais de 2 anos para julgar esse assunto. E quando vier a julgar, o governo Temer, os 2 anos que ele cumprirá já terão se esgotado. Mas fica aí o registro de que Temer não se deu bem nessa solicitação. Outra notícia que vale a pena dar uma lida é uma entrevista do presidente do Credit Suisse no Brasil, o senhor, cadê o nome dele? Nilson Teixeira. Ele é brasileiro, formado na PUC do Rio de Janeiro e na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele deu uma entrevista para Mariana Carneiro e Ana Estela de Souza Pinto na Folha de São Paulo. E disse sucintamente o seguinte: um bom nome para o Ministério da Fazenda no governo Temer não basta para retomar o crescimento. Por que eu me fixei nessa entrevista aqui, minha gente, e é bom que a gente reflita a respeito? Porque há um oba-oba natural em início de governos que tende a apontar, assim, pelas simples presenças de nomes de grande luminosidade, apontar para governos bem-sucedidos. Então, você bota um ministério de maravilhosos vestais que já tiveram sucesso em outras épocas, produz um tipo de expectativa positiva, né? Mas está aqui o presidente do Credit Suisse dizendo o seguinte, não se iludam com isso. O que vai ser preciso, segundo ele, um nome forte para o Ministério da Fazenda não será suficiente para a retomada da atividade econômica no país. Diz, aliás, é economista-chefe, do Banco de Investimento Credit Suisse no Brasil, eu disse que ele era presidente, me equivoquei, Nilson Teixeira. A confiança dos investidores, sustenta ele, só virá se o eventual presidente Temer for capaz de negociar com o Legislativo um pacote de medidas amplo que seja aprovado no máximo em 1 mês. No máximo em 1 mês. Só para botar essa azeitona no meio da salada, toda essa expectativa positiva do eminente governo Temer, que está aí daqui a 3 dias, 4 dias ele já assume, essa expectativa corresponde a uma lua de mel. Comum, aliás, a todos os governos que começam, especialmente os que são eleitos. Não tendo sido eleito, já é uma lua de mel um pouco capenga. O noivo bebeu demais na cerimônia de casamento. Mas vamos lá, é lua de mel. O problema é que o prazo, o crédito, o tesão dessa lua de mel é mais curto. E Temer enfrentará o desafio de ter que dizer ao que veio e por que se empenhou tanto em derrubar a presidente em pouco tempo. O economista-chefe do Credit Suisse está dizendo que é 1 mês.
Em um mês, define-se se os humores do mercado serão positivos, neutros ou negativos em relação ao novo governo que começa. E tem razão esse alto executivo desse Banco Internacional aqui no Brasil. Esse negócio de botar um nome maravilhoso no Ministério da Fazenda como se isso por si só resolvesse, não resolve. Absolutamente não resolve. Vou citar a experiência que vivi de perto em 1987, como secretário de comunicação do então recém-eleito governo Moreira Franco, no Rio de Janeiro. O Moreira Franco, que hoje é um dos principais conselheiros do presidente Temer, do vice-presidente Temer, e que tenderá a ocupar um ministério estratégico na sua equipe. Quando se elegeu governador do Rio de Janeiro em 1987, derrotando o professor Darcy Ribeiro, que era o aliado de Leonel Brizola, ele fez um secretariado que todo mundo à época disse que era um ministério. Pelo peso dos nomes, excluo o meu, mas pelo peso dos nomes colocados na Secretaria de Fazenda, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Comércio e Indústria, não sei aonde, então, poxa, um secretariado, mas e de fato eram nomes de primeira grandeza em cada área escolhida, um baita de um secretariado. Toda a imprensa do Rio de Janeiro, os aliados e tal, diziam, olha, um ministério estadual, é um ministério estadual. Foi um dos governos mais desastrosos que o Rio de Janeiro já viu. Se não para o Estado em si, e foi, mas para o próprio Moreira como político. Ele terminou o governo com um índice de popularidade, se bobear, inferior ao que a Dilma tem hoje. E está aí, né? Então esse negócio de nomear grandes ministérios, grandes nomes, tem razão. O economista-chefe do Credit Suisse não garante ao espetáculo um grande resultado, um grande desempenho. Finalmente, rapidamente, falar da notícia de hoje. Andrade Gutierrez está publicando nos jornais um pedido de desculpas ao povo brasileiro pelos maus feitos em que se meteu, pela corrupção de que participou, se acompliciou e tal, para conseguir contratos, etc. e tal. Está dizendo, vai pagar uma indenização de R$1 bilhão, a maior indenização conseguida na Lava Jato, e o texto diz: reconhecemos que erros graves foram cometidos nos últimos anos e, ao contrário de negá-los, estamos assumindo publicamente. É preciso atuar firmemente para que esses erros não voltem a ocorrer. Portanto, a Andrade Gutierrez pede desculpas à população brasileira, assina um contrato de devolução de dinheiro, um acordo de devolução de dinheiro de R$1 bilhão com a Lava Jato, e de alguma maneira começa a reorganizar sua própria vida para ver o que resta depois desse abalo no seu nome, na sua credibilidade e no seu patrimônio. Estou falando isso porque na contramão está a Odebrecht. A construtora Norberto Odebrecht simplesmente está totalmente atrapalhada com a estratégia que adotou de enfrentar a Lava Jato, batendo de frente com qualquer acordo de leniência, delação premiada ou o que fosse. E agora, Marcelo Odebrecht, seu principal executivo, preso há quase um ano, ele já começa a negociar em conjunto com outros diretores da Odebrecht a delação premiada com a Lava Jato. Mas muito do que poderia dizer já foi para o beleléu, porque foi dito por outros depoentes, por outros delatores. Agora, a pergunta que se faz é o que restará à Odebrecht para propor para si mesma um acordo que permita chegar a um resultado menos apavorante para ela do que o que está se desenhando. Entre outras coisas, repetindo aqui o doutor Deltan Dallagnol, procurador-chefe da Lava Jato, Marcelo Odebrecht pode vir a pegar no conjunto penas de prisão que se aproximem de 100 anos, dizendo o que ele disse aqui na Band News FM. Por quê? Porque em lugar de procurar uma negociação, em lugar de concordar com a delação premiada, agora a Odebrecht começa a denunciou aí que o BNDES andou se metendo também nas bandalheiras de exigir dinheiro, doação para a campanha, etc. e tal. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, disse que o BNDES não faz isso. Não. Como assim não faz isso? Todas as máquinas estatais na mão da politicada fazem isso. Todas fizeram. Furnas, Petrobras, Eletrobras, o BNDES não faz. É o convento das Carmelitas. Diz o Marcelo Odebrecht que fez.
E eu não tenho razão nenhuma para duvidar que tenha feito. O desmentido do senhor Luciano Coutinho é o mesmo desmentido que todos os executivos estatais fazem quando a coisa começa a ferver para o seu lado. De qualquer maneira, fica aí o pedido de desculpas da Andrade Gutierrez como uma referência do muito que está se avançando na Lava Jato para tentar enfrentar a corrupção no Brasil e seus grandes agentes. Vamos lá, toca o barco.